tudo bem? Sou o Paulo César, como você já sabe, e o tema de hoje é lombalgia, tá? Então vamos lá falar de lombalgia. Antes de mais nada, você também já sabe, em todos os vídeos eu faço a mesma coisa e todo mundo faz a mesma coisa, que é sugerir. Clica aqui na inscrição, inscreve-se no canal, tem um joinha aqui de baixo, clica no joinha, ativa as notificações e assim você vai estar sabendo de todos os vídeos que eu lançar em primeira mão. Ok? Vamos falar de lombalgia. Antes disso, eu vou falar para você o seguinte, na descrição desse vídeo eu já vou deixar para você tanto o link para você lá no Instagram e me seguir, eu sempre estou publicando as coisas lá em primeira mão, ou no blog, tá? Que é o biofitpaulocesar.blogspot.com.br. E assim você vai lá para o meu blog e lá vai ter a matéria escrita e com algumas fotos que podem te ajudar. No caso de tratamento, então algumas fotos vão te ajudar. Ok? Já clicou no inscreva-se, já clicou no joinha, vamos lá para o vídeo e vamos falar de lombalgia. Pessoal, é o seguinte, lombalgia, se eu fosse falar de lombalgia, eu vou ficar dias aqui falando. Eu vou tentar de uma maneira sucinta intervir, né, falar de uma maneira na qual seja aplicável algumas condições para que você entenda o porquê do desenvolvimento desse quadro. Então, assim, primeira coisa, tudo que tem algia no nome, pessoal, está relacionado à dor. Pubalgia, dor no pubis, lombalgia, dor na lombar, cervicobraquialgia, uma dor na cervical com radiação para o braço. Colocou algia porque está doendo. Então, quando eu falo lombalgia, eu estou falando que tem uma dor lombar. O caso é, você já sabe, né, que tem uma dor lombar, não precisa nem ser médico para diagnosticar. Doeu a sua lombar, você fala, nossa, eu tenho uma lombalgia. Sim, você já pode falar, você está afirmando que você tem uma dor lombar. O caso é, por que você tem essa dor lombar? É isso que a gente precisa saber. Então, pessoal, a primeira coisa é entender os mecanismos de funcionamento dessa sua coluna lombar. Então, vamos entender primeiro a coluna. A coluna lombar, ela é parte de uma coluna como um todo, tá? Coluna que serve para dar sustentação. Então, assim, não precisa nem ser médico, nem ser anatomista, pode perguntar lá para o seu engenheiro. Você vai falar assim, Paulo, para o engenheiro, sim, fala para ele assim, qual que é a definição de coluna? Coluna é um objeto, né, uma estrutura que dá sustentação. No nosso caso, como a gente está falando de ser humano, a nossa coluna é uma estrutura que dá sustentação para o seu organismo. E essa coluna, ela é dividida em partes. Então eu tenho lá a primeira área, que é a área cervical, com 7 vértebras. Depois eu tenho a coluna torácica, com 12 vértebras. Tenho a sua coluna lombar, que é dela que a gente vai falar, que é um composto de 5 vértebras. E depois a sacral e a coxígena. A sacral com 5 vértebras e a coxígena de 3 a 4. Isso depende de cada ser humano. Ok? Entenderam isso aí? Então vamos entender o porquê que a sua lombar, tá? Que são as 5 vértebras, por que elas doem. Outra coisa que você precisa entender. Essas vértebras, que são esses ossos, eles não são fundidos, ou seja, eles não são colados. Pelo contrário, eles são sobrepostos e interpostos por pequenos discos, que são os discos intervertebrais. Então a sua coluna lá, quando eu tenho os ossinhos, né, que são as vértebras, uma vértebra não fica batendo na outra, tá? Ela tem um espaço na qual eu tenho um disco intervertebral que promove a diminuição do impacto gerado, tanto no deambular como no impacto que a gente sofre em virtude da ação da gravidade. Ok? Entenderam isso? Então eu tenho as vértebras e tenho um disco intervertebral, uma vértebra e um disco. Atrás dessa vértebra, né, eu tenho as estruturas neurológicas. Então quando você pega uma vértebra e olha ela de frente, de cima, você vai ver que essa vértebra tem um furo, esse furo que a gente chama de forame. Para que serve um forame? Ele serve para passar algo dentro dele. Então eu tenho uma série de estruturas neurológicas que passam por dentro de uma vértebra. É isso aí. Então os seus nervos, eles passam ali por dentro. Como a gente está falando de vértebra lombar, os nervos que passam lá, eles recebem o nome de cauda equina, diferente da sua medula. Sua medula está um pouco mais para cima. As vértebras lombares passam os nervos e esses nervos vão para onde? Eles vão para todo o membro inferior. Então por isso que às vezes quando você tem uma pequena dor lombar, por vezes ele pode irradiar, doer um pouquinho o glúteo, doer um pouquinho atrás da coxa ou doer na frente da sua coxa, por causa da compressão desse nervo. Comprimiu aquele nervo, alterou o funcionamento daquele nervo, ele vai irradiar dor
para qualquer um dos lados que ele está trabalhando, para que ele está destinado. É como se fosse uma sala de aula cheia de lâmpadas. Então você tem lá vários interruptores e várias lâmpadas. Cada lâmpada, cada interruptor responsável por uma lâmpada. Se você pressionou um determinado interruptor, uma determinada lâmpada vai responder. Com neurologia a mesma coisa. Se você pensar alterar o funcionamento de um determinado nervo, uma determinada área vai responder. Isso responde àquela pergunta do por que a minha vizinha tem dor na coluna e irradia para a parte da frente e por que a outra tem e irradia para a parte de trás. Ok? Então, basicamente, entendam isso. Outra coisa, para qualquer alteração no funcionamento da sua coluna lombar, qualquer alteração, seja um escorregamento de uma vértebra, que a gente chama de listese, seja um esmagamento do disco, que a gente chama de discopatia, ou pode levar até uma hérnia de disco, seja para uma compressão, um pinçamento, que é um osteófito ou bico de papagaio, o importante é, se algo está alterado, vai doer. E se dói, é porque algo alterou. Então eu vou falar para você de coisinha simples. Paulo, eu fiquei em casa fazendo faxina, não faço academia, fiquei fazendo faxina e senti uma dor. Sim, muito provavelmente você teve um espasmo muscular e aquilo impactou de uma maneira negativa, levando a você a sentir dor. Ah, Paulo, mas eu faço isso durante 50 anos como profissão. Então avalie a sua coluna, porque uma coluna de 50 anos fazendo o mesmo trabalho, 50, 60, sei lá quantos anos fazendo o mesmo trabalho, pode se desenvolver desequilíbrios. No vídeo anterior que eu falei de joelho, eu falei de desequilíbrio. Então a gente usa o mesmo princípio. Desequilíbrios musculares podem levar ao mau funcionamento da sua coluna. E o mau funcionamento implica em dor, quadro álgico. Então, assim, coisas que geralmente acontecem de pessoas que vêm aí buscar o tratamento com a gente. Hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? É quando o disco ele promove uma pequena bolhazinha, né, que é uma herniação, um pequeno aumento, um abaulamento, e esse disco acaba pinçando, ele acaba atrapalhando o funcionamento de um nervo, ok? Paulo, mas e bico de papagaio? O bico de papagaio ele tem quase que o mesmo princípio. Só que em vez de um disco estar pinçando o nervo, é um processozinho ósseo, é um pequeno biquinho, uma pequena pontinha óssea que a gente chama de osteófito. É esse pontinho de osso que vai pressionar o seu nervo. Ah, Paulo, o médico falou que eu tenho uma espondilolistese, eu tenho uma listese. Sim, as suas vértebras que estão interpostas, uma delas escorregou. E com isso, de novo, quem vai sofrer são os nervos periféricos. O caso é, quando a gente fala de coluna, não é tão simples quanto pegar e gravar um vídeo aqui de 10 minutos, tá? Você sentiu dor ou sente dores, primeira coisa que você tem que fazer, vai lá e busca seu médico, não deixa isso postergar. Afinal de contas, do mesmo jeito que alguns desequilíbrios causam essa dor, degenerações, neuropatias que afetam de uma maneira progressiva o funcionamento, que pode te levar a quadros de várias debilitação, ela também pode estar acontecendo. Então a primeira coisa é vai no seu neurologista, fala para ele avaliar e aí sim você tira aquela dúvida. Se for um desequilíbrio, reequilibra. Vamos lá, vamos voltar a fazer o tratamento. Num primeiro momento com fisioterapeuta, depois numa academia. Ah, Paulo, eu tenho uma hérnia de disco. Sim, e por que essa hérnia de disco foi desenvolvida? Foi desenvolvida por um desequilíbrio? Então tudo bem, então vamos de novo ao mesmo quadro, vamos restabelecer. Paulo, mas eu preciso tomar, o que é melhor? É fazer pilates, ou fazer academia, ou fazer musculação? Sabe o que é o melhor? O melhor é você passar com o seu médico e aí ele avaliar, tá? E assim ele vai dar subsídio para o fisioterapeuta ou para o educador físico, que são os exames de imagem. Então, a partir do momento que a gente tem os exames de imagem, a gente consegue direcionar. Muitos dos quadros podem ser resolvidos na sua própria academia, sim, sem problema algum. Então, o seu professor de educação física vai identificar lá um desequilíbrio e ele vai equilibrar com toda a prudência, com toda a clareza. Em alguns casos, precisa da intervenção com eletrotermofototerapia, e aí é o fisioterapeuta quem faz. Sessões de pilates, o pilates ele pode ser aplicado tanto por educador físico como fisioterapeuta. O importante é criar essa harmonia, né? Recriar esse ambiente na qual o desequilíbrio não seja impactante. Então, pessoal, o que eu quis passar para você agora? Eu quis passar que existem vários mecanismos, então não compara a sua dor com a dor do vizinho,
Não compara a sua dor com a dor do vizinho. Entenda o porquê que você está com esse desequilíbrio. Ah, Paulo, eu estou acima do peso. Cristo, se você está acima do peso, você quer que a sua coluna trabalhe como? Ela vai trabalhar de uma maneira desorganizada. Ela vai trabalhar com sobrecarga e com isso as estruturas que estão lá vão doer. Paulo, eu tô grávida, tá doendo. Sim, uma gestação promove uma alteração mecânica do funcionamento da sua coluna e por isso que ela vai doer. Paulo, eu não faço atividade física. Sim, e com isso você pode gerar desequilíbrios e é por isso que ela vai doer. Mas também de maneira alguma podemos esquecer das patologias, tá? Das patologias que atrapalham, que degeneram o seu sistema nervoso. Então isso pode ser lá um sinalzinho que está acendendo e você não está se dando conta. Não compara a sua dor com a dor do vizinho. Não compara a sua dor com qualquer outra dor. Doeu? Vai ao médico, busca orientação. Tentou tratar. Ah, Paulo, liguei para você porque eu estou com dor. Tentamos tratar, não resolveu em 2, 3 sessões, não minimizou, vai para o médico. E aí ele vai prescrever farmacologicamente os recursos mais corretos para a terapia da sua dor, para a minimização do quadro álgico. E em paralelo a isso, aí volta-se a ser tratado o seu quadro físico, ok? Então não existe certo e errado. O errado é você ficar com dor e não buscar orientação. Espero ter te ajudado mais uma vez. Aqui debaixo tem todos os links do meu blog, os links do Instagram. Segue, me manda mensagem, me dá o seu direct, me dá sugestões de novos vídeos. E aqui ainda tem lá joinha, sinal de inscrever-se, ativar a notificação. Ok, pessoal? Espero ter ajudado e você também me ajuda, tá? Dando sugestões para novos vídeos. Até a próxima, um grande abraço.